Parece que novembro não ia acabar, Gui, mas finalmente novembro acabou. Estamos aqui, nosso primeiro podcast em dezembro, mês do Natal, mês da alegria, mês de falar de coisas boas, que é o que o nosso podcast sempre faz pro cara ouvinte, não é? Eu acho que esse podcast é o podcast com mais notícias otimistas e maravilhosas que o mundo já viu, Pra criar um 2023 feliz já. Muito feliz. Guerra Guerra civil, desmatamento, horrível desrespeito aos direitos humanos, governos autoritários, tudo de bom. Desumanidade, tudo de bom. Fim de esperança. Perseguições, né? Tudo de bom, tudo de bom. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao podcast de atualidades do Coruja Sábia. É uma alegria encontrá-los, lembrando que estamos aqui sempre, né, toda quarta-feira com episódio novo no YouTube e no Spotify do canal do Coruja Sábia. E é incrível tê-los aqui, certo? Excelente, Gui. Olha, essa semana a gente estava conversando justamente sobre o que ia ser esse programa dessa semana, né? E a gente sempre busca, a gente sempre fica pensando assim, o que é muito relevante que a gente não conversou ainda. Então, a gente às vezes, a gente já falou de Oriente Médio, a gente já falou de Índia, de China, a gente já falou de Europa, já falou dos Estados Unidos, os grandes temas foram. E aí, naquele momento, um tema faltou, não é? O que é que a gente não falou esse ano ainda, que é um assunto da agenda atual ultra importante, mas que a gente pulou? Perfeito. Pulou só não mencionou ainda. Ainda não falou e falaremos agora. Cara, meio ambiente, não tem como pensar em mundo, em atualidades, em geopolítica, em relações dos países, sem brincar, né? Sem colocar a pauta do meio ambiente aí, certo? Certo. Você acha, Gui, eu tava pensando por que a gente fez isso. Você acha que isso tem a ver um pouco com o fato da gente se preocupar sempre com história, assim, e pensar os grandes eventos e, assim, olhar sempre muito pra trás? O historiador tem esse vício de olhar sempre muito pra trás e se preocupar pouco com o que vem pra frente. Eu concordo muito, porque, Pedro, a gente chama, né, o despertar da consciência ecológica. Ele é um fenômeno da década de 70, de 80, ele é totalmente pós-Segunda Guerra e depois ainda. E isso é muito doido, né? Pensar que o mundo nunca havia se preocupado com a questão ambiental até 1960, né? Então, a gente fala aí de um mundo que, primeiro, por muito tempo não conseguia desmatar tudo que tinha. Antes da Revolução Industrial, o ser humano não seria capaz, né? Nem se a gente quisesse, a gente não destruiria o planeta. De maneira nenhuma. E aí, com o avanço industrial, a gente começou a destruir esse planeta. Só que na hora que isso aconteceu, imediatamente as pessoas nem se preocuparam com isso. Cara, imagina que era o carvão no século XIX, imagina que era a energia a vapor, o carvão mineral. Você vê aqueles naviozão, aquelas indústrias soltando aquela fumaçona preta, né? E arranca a árvore sem ver, né? E foi depois da Segunda Guerra Mundial mesmo que o planeta falou, opa. Eu acho que é uma coisa ruim aqui acontecendo. E tem a ver com o desenvolvimento, né, das ciências como química, como biologia, que a gente vai conseguir entender o mal que a gente faz pro planeta, né? A primeira das grandes conferências é de 1972, né? Sim, perfeito. Então, é um fenômeno muito recente. Hoje nem tem como a gente voltar muito no tempo, porque a gente está falando de uma situação recente, a preocupação humana de que nós estamos destruindo o nosso planeta, nós estamos causando um efeito que o planeta vem se aquecendo, e a gente tem causado desastres ambientais, certo? Então hoje eu acho que esse é o grande ponto, tá? Se for pensar o que aconteceu no Egito, né, a COP27, tem muito a ver com questão de desastres ambientais causados pela interferência humana, né, no meio ambiente, e desse aquecimento global e dessa preocupação com preservação, da questão de floresta, do avanço do agronegócio e do desmatamento gigantesco que a gente faz, e relacionado a enchente, relacionado a incêndios e todas as consequências ruins de um projeto de não preocupação com o meio ambiente. Cara, perfeito. Eu queria destacar dois elementos fundamentais de sua fala, que são muito recentes pra gente, né? Principalmente pensando em termos humanísticos mesmo, né? O primeiro deles é esse conceito de finitude, né? De finitude dos recursos naturais, que se a gente volta ao tempo, se a gente vai buscar lá nos clássicos gregos, nos clássicos romanos, na Idade Média,
até a Revolução Industrial, até a Segunda Revolução Industrial, muito pelo contrário. Inclusive, isso é um pensamento, né? É uma questão que vai articular toda a grande ideia de ciência do século XIX. A ideia de que as coisas são infinitas, que eu posso explorar o tanto que for e arrancar o tanto que for, e isso vai me permitir só o crescimento, né? E progresso, né? O progresso está relacionado a isso, né? O século XIX tem uma ideia de progresso assentado nessa ideia de que os recursos não são finitos. Seja um progresso no sentido liberal da coisa, de ampliar a produção, seja mesmo um progresso socialista da coisa. A gente pensa na teoria do Marx, ela é uma teoria que acredita na ampliação da produção. Com certeza. Mais que qualquer outra coisa. No século XIX, um meio ambiente não explorado e preservado é sinônimo de atraso, né? Sim, sim. Olha, você tem um país que tem uma floresta gigante. Mano, que horror, né? Sim. Nossa, você não tá explorando direito seu país, né? Sim, e junto com isso, uma outra ideia que é muito recente também é essa ideia do prejuízo que se faz na natureza, tanto o prejuízo que vem da falta, a gente extinguiu muitas coisas que a gente não conseguiu estudar elas até o fundo, assim, por conta dessa exploração desencabida, desfundamentada, e também o prejuízo que se causa a nós mesmos, no sentido de que essa atuação sobre o meio ambiente gera problemas, e esses problemas, eles só se acumulam ao longo do tempo, e a Terra é uma só. Se acaba a vida nessa Terra, não tem mais para onde ir. Eu acho que é interessante, então, Gui, a gente conversar um pouco sobre quando que aparecem as preocupações, quais são as primeiras preocupações. Perfeito. E fazendo só um último adendo na sua fala, eu acho que hoje, Pedro, essas questões nos levam a dois problemas majoritários. O primeiro é o embate que existe ainda entre desenvolvimento e preservação. Sim. Isso para mim é muito importante porque eu penso que a maioria desses protocolos, a maioria dessas questões, existe uma resistência das grandes potências de assinarem. Sim. Porque eles entendem que assinar alguns protocolos e documentos que fazem com que você preserve significa arcar com um rompimento, né, com um limite a um desenvolvimento nacional. Uhum. Esse é o primeiro ponto, tá? Essa briga entre desenvolvimento e sustentabilidade. Segunda coisa, para mim, muito importante também, a pressão que existe de países desenvolvidos e de primeiro mundo sobre o terceiro mundo e países em desenvolvimento. Uhum. Porque são países que, primeiro, no geral, ainda mantêm mais as suas reservas naturais, suas florestas, alguns lugares mais preservados, em primeiro ponto. Em segundo ponto, que existe uma crítica de que isso seria quase que uma nova forma de imperialismo, uma forma de domínio, né? Uhum. Ah, não, o Brasil não pode destruir a sua floresta. Mano, mas e a sua floresta? E até que ponto você tem direito sobre o que eu vou fazer com a minha floresta, né? Sim. E é delicado, porque, primeiro, como é importante o Brasil proteger a sua floresta, mas, em contrapartida, qual que é o direito que esses países têm de interferir na soberania? Então, é um jogo difícil, né? Então, por isso, essa questão de meio ambiente envolve diretamente relações de poderes, geopolítica e toda a lógica de um mundo soberano e globalizado. Perfeito. Perfeito? Quer entrar no histórico aí pra você mandar ver? Vamos lá. Quer rodar uma vinhetinha pra fazer uma... Vamos, apresentar os problemas, vamos pra lá. Vamos lá, então, fechou. Roda uma vinhetinha pra nós, então. Pedrinho, da onde vem essa situação? Qual que é o histórico? O que são essas conferências? Conta pra gente. Eu tô pra dizer o seguinte, se a gente lá atrás apostou qual que é o momento mais pro passado que a gente volta, talvez essa seja uma daquelas voltas mais pro tempo presente que a gente tem, sabe? A primeira de todas... A gente já foi pra 2000 a.C., né? Hoje não, né? Hoje não, hoje tá de boas. O primeiro ponto nosso, né? A primeira reunião importante é justamente em 1972, quando a gente tem a chamada Conferência de Estocolmo, também chamada de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizada em Estocolmo. E aí, eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte. Primeiro contexto, Guerra Fria, mas já é um momento que Guerra Fria deu uma desacelerada, né? É um momento que os Estados Unidos já vislumbra muito claramente que será uma potência econômica e uma potência desse mundo, porque, ao contrário da União Soviética, a economia não está desacelerando, apesar do choque do petróleo, mas é um problema pontual que vai acontecer no ano seguinte.
E mais importante, a gente teve já nesse momento as primeiras discussões acerca dos malefícios que podem ser causados por coisas invisíveis, tá? Na década de 50, nos Estados Unidos, na década de 60, tem um problema terrível com o uso de chumbo na gasolina, que provoca uma epidemia de doenças de má formação nas crianças e tudo mais. E aí, na década de 60, os Estados Unidos vai parar de usar o chumbo como um elemento na produção da gasolina, e aí a gasolina vai se resolver, né? A gasolina vai passar a outros problemas. O que vai ser interessante é que nessa conferência de Estocolmo, pela primeira vez, a humanidade, ou os países que fazem parte da ONU, que assim seja, vão se reunir para tentar debater justamente as questões climáticas. Vão se estabelecer 26 princípios fundamentais sobre a natureza, mas o elemento mais fundamental, a noção de que a natureza é finita, que os recursos na Terra são finitos e o ser humano tem que arranjar uma maneira de equilibrar o seu próprio desenvolvimento com esses recursos finitos da Terra. O que é interessante essa é uma discussão que se coloca a partir desse momento e que a partir desse momento vai ganhar corpo. Não que aqui a gente já tivesse questões que fossem muito alarmistas em relação ao aquecimento global. Não é isso. A ideia temos recursos finitos, a humanidade cresce cada vez mais e mais desde a primeira Revolução Industrial. O que é o futuro que a gente vai ver nesse sentido, entende? Bom, isso é 1972. Em 1979, a gente tem a Conferência Mundial do Clima, também chamada de Conferência de Genebra, e a importância dela é que pela primeira vez vão se estabelecer as bases e os parâmetros para se formar uma ideia sobre mudanças climáticas. Então, 72, uma chamada de atenção, precisamos falar sobre os recursos finitos. 79, o clima está mudando por conta das nossas ações. Isso tem muito a ver com pesquisas vinculadas ao gelo. Então, medir as colunas de gelo nos polos e ver, olha, conforme o tempo passa, eu tenho colunas menores, o que significa que a Terra está se aquecendo cada vez mais e mais, tá? E aí, a gente vai ter estabelecido em 79 as bases do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que vai nascer formalmente em 88, mas que é um painel multilateral que estuda o clima mundo afora e fala, olha, esse ano, em média, mundo afora, a temperatura subiu tantos graus, né, nessa década e assim por diante, ok? Bom, nesse sentido, a grande conferência são essas conferências das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento. Em 1992, a gente tem uma muito importante no Brasil. Aonde? E aí isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, e é uma coisa que acho que é muito interessante de falar sobre meio ambiente. O Brasil é um protagonista sem igual nesse meio, tá? E por duas razões muito fortes. Uma é o fato do Brasil ter muita área, né, de floresta, justamente. Então, isso naturalmente chama a atenção para o território brasileiro. Dois, o fato do Brasil ser uma potência imparcial. Diplomaticamente falando, o Brasil nunca teve abertamente do lado dos Estados Unidos, nem abertamente do lado da União Soviética. Em 1992, no processo de dissolução da União Soviética, que acabou já, mas a ideia esse Brasil é um território meio que imparcial para discutir essas mudanças. Gui? Não, a gente falou muito isso nos episódios de relações internacionais no Brasil, né? Quando a gente falou do bicentenário da independência, o tanto que o Brasil tem esse destaque em qualquer situação relacionado a relações internacionais, a geopolítica. É um país que possui uma visão muito positiva, né? Um país visto como neutro, um país que não vai ser um país hostil. Sim. Ele sempre vai ter uma relação boa, né? Então tem a ver com isso e tem a ver também que você citou com a nossa questão da Amazônia, né? Que é muito central nessas discussões, né? Sim, e junto com isso tem um outro elemento muito importante que eu achei interessante a gente discutir ele já a partir de agora. Tem a ver também com a forma com a qual o Brasil consegue capitanear esses temas muito sérios para sua discussão, para o seu interesse próprio, entende? Porque existe... Você quer comentar? Faço isso? Existe desde esse momento uma visão, que é uma visão que você já situou no começo do programa, de que, olha, os países desenvolvidos têm uma responsabilidade, os subdesenvolvidos têm outra responsabilidade. Eu não posso atribuir aos dois a mesma medida. Quando o Brasil realiza a Rio 92, como é chamada, o Brasil deixa isso muito claro a partir da chamada Agenda 21, que a gente já vai voltar logo menos. Mas essa ideia de que, olha,
O Brasil tem uma responsabilidade com o clima e essa responsabilidade beira a preservação. Só que nós não podemos evitar que essa preservação impeça o crescimento econômico brasileiro. O Brasil pode manter essa preservação se a comunidade internacional auxiliar o Brasil nesse processo de preservação. E é essa habilidade do Brasil de capitanear os seus recursos naturais que vai fazer do Brasil esse grande jogador quando se discute as questões climáticas. Vale lembrar, 1992, o grande partido no poder, né? Vamos lembrar, 92 é o ano do impeachment do Collor, né? Principalmente em dezembro. Só que naquele momento já estava muito presente no Brasil o PSDB, tá? E aí, por que eu tô falando de política interna? Não sei se você já reparou, o símbolo do PSDB é um tucano. E aí você fala assim, mano, o que é um tucano? Por conta da Rio 92, que era um dos partidos que mais se preocupava com essa questão ambiental, sabe? Então, tipo, tem um símbolo político que vive até hoje, que nasce nessas questões econômicas lá de trás. O nascimento do PSDB é relacionado a intelectuais brasileiros, sim, né? Sim. Numa linha de desenvolvimento econômico associado à sustentabilidade. Sim. Claro que se a gente for pegar o histórico... Muda. Nada é pra sempre, né? Nada é pra sempre. Mas o PSDB, a figura do Fernando Henrique Cardoso era muito isso, né? Um desenvolvimento intelectual, liberal, associado a uma sustentabilidade. Ele era um sociólogo, né? E vale lembrar, ministro de Relações Exteriores. Ele só vira ministro da Economia depois quando aparece o Plano Real. Nesse primeiro momento, ministro de Relações Exteriores. Perfeito. E aí, o que vai ser muito interessante dessa Rio 92? Ela é, até então, o maior evento climático do mundo. 175 países vão ser representados aqui no Brasil com essa ideia de discussão em relação a compromissos com o futuro. Então, veja, Gui, compromisso com o futuro que aparece pra gente aqui é uma coisa muito importante. Por quê? Basicamente, porque a gente está pensando em um mundo em que a União Soviética está dissolvida, entende? Então, vamos pensar o que a gente vai fazer desse mundo desse momento em diante. Bom, a gente vai ter nesse momento o estabelecimento do Fundo para o Meio Ambiente Global. Fundo para o Meio Ambiente Global, um sistema no qual as grandes nações vão emprestar dinheiro, e a gente já vai falar sobre esse empréstimo de dinheiro para a preservação, e as nações ainda em desenvolvimento vão poder fazer acesso, uso desse dinheiro. Afinal de contas, tecnologias sustentáveis não são baratas. Isso é uma grande vantagem ao longo do tempo. Essas tecnologias acabaram se barateando, mas isso não é uma realidade histórica. E também nós vamos ter a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e a formação da chamada Agenda 21, que está muito preocupada. No Brasil, ela é a política, ela é a âncora da política externa de meio ambiente do Brasil, que é o desenvolvimento sustentável. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, que pra gente parece uma coisa ultra atual, quando a gente pensa em relações exteriores do Brasil, ela nasce em 1992. Incrível. Ela é tão velha quanto a gente. Exatamente. Um pouco mais velha que eu, um pouco mais nova que você. Que legal. É isso, né? A vida tem dessas, né? Cara, mas é interessante, né? Porque isso em 92 não era uma pauta tão clara assim. Cara, a gente fala do protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto é 5 anos depois. 5 anos depois. E tá começando a levantar essa questão. Então, muito interessante. Sim. E no Egito, quando você pega o discurso que o Lula fez, é esse discurso. O discurso do Lula, ele vai estar associado a um desenvolvimento que vai encontrar o desmatamento zero. Ele falou de desmatamento zero. E associado a um desenvolvimento. De novo, numa visão tradicional da coisa, impossível de acontecer. Então, é um processo moderno, né? É uma marca do século XXI que a gente levantou em 92 no Rio de Janeiro, né? Sim. Doido. E aí, somado a isso, né? Bom, essas são as conferências mais importantes, mas são todas as conferências das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento. Em 1995 nasce a COP, é o grande tema desse episódio, justamente a COP, que é a Conferência das Partes. A primeira delas acontece em Berlim, em 1995. Ela é pensada como uma reunião das grandes potências, originalmente. Depois os países em desenvolvimento vão aparecer. E o grande objetivo da COP é a redução dos gases de efeito estufa desde 1995. Só que, obviamente, sem nenhum acordo. É o famoso vamos reunir para combinar, sabe? Ó,
Então, você concorda que é errado o efeito estufa? Aí é errado. Volto pra casa com aquilo na cabeça. Ai, que errado. E até hoje, né? Teve um monte de COP que simplesmente não dá nada, né? Aí é errado. Vamos pra casa. E vamos lá, e tem um monte de discurso, mas é isso, não chega à conclusão. Em 97, a gente tem uma muito importante, que é a COP de Kyoto, né? Da onde vai sair o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto, japoneses mais metódicos que os alemães aqui, vão pegar e falar o seguinte, não, vamos criar metas. E aí a gente vai ter a ideia do estabelecimento de metas para a emissão. Então, olha, a gente está emitindo tanto de gases de efeito estufa, principalmente monóxido de carbono e dióxido de carbono, que são produzidos a partir da queima de combustíveis fósseis. Você citou o carvão, mas o óleo diesel, a gasolina também. E o nosso objetivo é tentar reduzi-los. Junto com isso, nasce o conceito de crédito de carbono. Aí, o que é o crédito de carbono? Tem nações que queimam muito, tem nações que queimam pouco. Essas nações que queimam muito poderiam compensar o seu excesso de queima comprando o crédito das nações que queimam pouco. Então a ideia é, vamos tentar arranjar uma maneira de manter a floresta em pé, comprando e financiando a economia dessas sociedades. E aqui vai para a discussão do imperialismo sua. De, olha, beleza, você quer deixar o mato de pé, mas isso não significa que a sua economia vai se desenvolver mais rápido que a minha economia vai continuar sendo uma exportadora de commodity, só que a commodity agora é uma questão de carbono, né? Bom, a ideia de proteção econômica e desenvolvimento, ela aparece aqui, que já estava desde a Agenda 21. Em 1915, a COP21 na França, a gente tem uma outra muito importante... 2015. 1915 é ótimo. Não, eu errei muito. Em 2015, obrigado. A gente tem o chamado Acordo de Paris, e aí uma outra dessas reuniões muito importantes, em que vai ser estabelecido que o mundo tem uma preocupação em limitar os aumentos de temperatura no século XXI, então terminar o século XXI fazendo com que a temperatura aumentasse só 1,5 grau, idealmente menos de 1,5 grau. Assim, vamos botar essa meta aqui, mas a gente não cumpriu. Cara, e antes tava aumentando 5, né? Um bagulho sem noção. Exato. E nasce aqui a ideia de neutralidade de carbono. Neutralidade de carbono abriga, que tem 2 pilares. De um lado, as nações têm que se comprometer a reduzir, então cada vez menos e menos, o consumo de combustíveis de origem fóssil, ao mesmo tempo a compensação. Então, produzir, plantar, estabelecer mais áreas verdes, arranjar uma maneira de reduzir esse carbono na atmosfera, tá? Lembrando que o Acordo de Paris, teoricamente, ele substitui o Protocolo de Kyoto, tá? Porque ele é mais... Ele pega tudo que teve em Kyoto, mas ele é mais amplo, né? Então, hoje a gente já não fala mais do Protocolo de Kyoto, hoje as metas são as estabelecidas pelo Acordo de Paris. E isso tudo nos leva à nossa última. Agora, há 2 semanas, nós tivemos a COP27, um pouco antes do início da Copa de 2022. É isso aí, no Egito, que é perto do Catar. Exato. E o que foi essa COP27, Gui? Temos vantagens? É isso aí. Bom, vamos lá então. Primeiro ponto, complementando a ideia, legal falar também, Pedro, que teve a Rio 92, e aí em 2002 teve a Rio mais 10, em 2012 teve a Rio mais 20, perfeito, né? Perfeito. Que teoricamente agora teve a Rio mais 30, né? Sim. Tanto é que a Rio mais 10 foi na África do Sul, entendeu? O negócio é só continuar. E lembrando que também que nos anos 2000, no comecinho de 2001, aliás, a ONU estabeleceu o que a gente chama de ODM, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Aí eles falam de muitas coisas, né? Erradicar a pobreza extrema e a fome, alcançar o ensino primário universal, promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV, a AIDS, a malária e outras doenças, desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento e garantir a sustentabilidade ambiental. Muito legal. Então, uma das bases da ONU é essa, e essa questão é uma questão central no que diz respeito hoje à globalização, a acordo político, a preocupação com o meio ambiente, ela está no centro dessas questões. Bom, aconteceu, então, em novembro de 2022, a COP27, né? Que foi no Egito. E ela teve uma grande novidade para o Brasil, uma coisa muito interessante, né? Porque a gente foi representado não pelo presidente em exercício, mas pelo presidente eleito. Isso causou uma
uma discussão muito grande, né? O Bolsonaro, ele ainda é presidente, mas a partir de 1º de janeiro teremos o governo Lula e o discurso foi feito pelo Lula. Ele foi convidado, porque considerado nesse quesito ambiental e nesse quesito de globalização, o Lula, ele carrega, e acho que a gente pode falar isso sem medo, né? No sentido, não estamos falando bem, não estamos falando mal, estamos entrando em questões aqui amplas, o Lula carrega uma imagem de que foi um período muito associado a isso, né? Tanto é que, por exemplo, quando o Lula ganhou, a Noruega anunciou que ela volta a financiar o Fundo Amazônico, que ela havia deixado de financiar quando o Bolsonaro entrou no governo. São 2,5 bilhões que vem para o Brasil de dólares. Outra coisa importante para falar sobre isso. O Brasil receberia a COP25 em 2019. E o Bolsonaro pediu para tirar daqui. Então, assim, foi para Espanha, se eu não me engano. Então, existia essa briga, né? Então, foi uma situação nova, foi uma novidade que a representação foi o presidente eleito, não o presidente em exercício. Sim. Fala. Vale dizer, entrando nessa questão atual, mais atual e mais vinculada à política brasileira, assim, né? O órgão de Estado é o Itamaraty, então a posição do Itamaraty sempre foi essa posição do desenvolvimento baseado em sustentabilidade, então responsabilidades diferentes para grupos diferentes. O presidente Bolsonaro manteve essa agenda durante o começo, como política de Estado. Mas quando a comunidade internacional olha para os dados, o porquê que a comunidade internacional tem essa preferência? Da onde vem isso? Vem do fato de que, se a gente pegar os números, o começo do governo Lula, o começo do governo Bolsonaro, o governo Lula tinha mais queimadas, então a redução da área da Amazônia era maior durante o começo do governo Lula, e ao longo dos 8 anos do governo Lula, ele conseguiu fazer com que esses números se reduzissem. Diferente do governo Bolsonaro, em que esses números aumentaram. E essa é uma grande dificuldade, combinada com a ideia do estabelecimento, pela primeira vez lá atrás, de uma política ambiental muito séria. Então, o estabelecimento e o fortalecimento de órgãos de fiscalização, como é o caso do IBAMA, que são órgãos que são importantes nessa ideia, principalmente de evitar a redução das queimadas, né? É muito isso. E aí, assim, né? De novo, pensando aquilo que a comunidade internacional está observando, é isso, né? Perfeito. Bom, a COP27, gente, no Egito, ela começou com um clima de muita instabilidade e com uma grande certeza de que não viraria nada. Por quê? Porque o mundo está numa instabilidade complicada. A questão na Ucrânia é uma pauta seríssima, é uma marca de 2022, né? Não tem como. E também a gente tem o auge dessa briga China e Estados Unidos. Lembrando, Pedro, que muitos casos, ou China ou Estados Unidos não abraça. E quando a China ou os Estados Unidos não abraça, pensa em poluição, pensa em destruição de meio ambiente, pensa em industrialização. Onde quando que as tá o duas rolê? maiores economias do mundo não abraçam, não vai ser a situação do botão que vai mudar. Não vai. A geopolítica do globo. O problema do protocolo de Kyoto foi esse, os Estados Unidos não abraçou, né? O problema foi esse. Mas aí, o que vai rolar? Qual que é a contrapartida? 2022 também teve como marca muitos desastres ambientais. Sério. E os grandes dois problemas, Nigéria e Paquistão. Enchentes. Muitas enchentes, excesso de chuva e desequilíbrio climático. Tanto isso acho que é a informação mais importante do episódio, né? A grande consequência da COP27, e de novo, uma novidade, porque todo mundo imaginou que não ia ter resolução, teve. Foi criado o que eles chamaram de Fundo de Perdas e Danos, que é um fundo para países pobres que sofreram com desastres ambientais. Isso é muito interessante, né? Por quê? Porque, vamos lá, gente, existe um desequilíbrio climático. E esse desequilíbrio climático não foi causado por países pobres, assim. O problema da destruição ambiental não está na Nigéria, né? A Nigéria não é o problema. Só que muitas vezes são esses países que vão mais sofrer com esses problemas. Né? Porque às vezes um problema de enchente, sei lá, num país muito rico. Uma questão de infraestrutura, o país muito rico tem condições de evacuar, de mudar. Cara, no Paquistão morreram 1.200 pessoas. Um terço do país ficou alagado. É muito sério. Vale comparar, por exemplo, com os Estados Unidos? Nos Estados Unidos a gente tem uma hurricane season, tem uma temporada de furacões.
E aí, assim, não é, de vez em quando tem um furacão. Não. Anualmente tem um tempo em que furacões passam pela Flórida. Mas a gente não ouve muitas vezes, né? Ouviu sobre o furacão Sandy e tal, que são tempestades excepcionais. Mas todo ano tem. Só que tem um protocolo gigantesco sobre como é que vai se fazer. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato do Estado ser um Estado mega estabelecido, uma economia ultra poderosa, como a economia dos Estados Unidos, né? Em contrapartida, o Estado etíope tem dificuldades, o Paquistão tem dificuldades, e aí deve-se entender justamente essa desproporcionalidade, né? Perfeito, então lembra desse fundo de perdas e danos, que é um fundo criado na COP27 e que vai ser destinado a países pobres que sofreram com desastres ambientais. Quanto ao Brasil, o Brasil também teve um destaque muito grande, porque a questão amazônica está muito no auge. O Brasil tem sofrido uma pressão muito grande por conta de desmatamento, certo? Por conta de avanço, né, de agricultura, de áreas agricultáveis, e por conta de queimadas também, que a gente tem sofrido muito. E aí teve um discurso, uma preocupação com isso, e aí 2 pontos. Primeiro, Luiz Inácio Lula da Silva, ele convoca a criação da Cúpula de Países Amazônicos, que vai envolver Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Sim. Com o intuito de uma organização internacional de países que possuem uma região amazônica ali para ter esse cuidado. E, inclusive, a grande novidade que bombou, né? Ele propôs a COP30, lembrando que a 28 e a 29 já estão certos, já. Já tem o próximo Dubai e já está estabelecido o outro também. Eu acho que a briga é Austrália e tá brigando, acho que com Polônia, um negócio assim, alguma coisa assim, não me lembro direito. Mas então a 28 e a 29 já estão certas. Mas aí a grande novidade é essa. E foi muito bem aceito pela comunidade internacional. A COP30 em Manaus, o prefeito de Manaus já foi lá, não ia perder a fama, né? Já foi lá, fez um videozinho convocando o mundo inteiro. Então a gente deve ter pelo menos nada certo oficial, mas foi muito bem aceito a ideia de que seja na Amazônia a COP30, que vai ser 2025. É isso, é 25 isso. Os historiadores fazendo conta. Caramba! Que ano que a gente tá? É isso, então existe essa ideia. No mais, foi muito comentado e foi muito falado sobre a questão de agricultura sustentável, de segurança alimentar, de transição energética sustentável. Isso é um negócio muito importante, né? Cara, agricultura sustentável é isso. Não ter aquela expansão da soja que tá rolando na Amazônia, queimando tudo. Produzir em áreas de manejo, então combinar floresta e combinar a produção para diminuir o uso de agrotóxicos. É isso mesmo. Segurança alimentar, acesso à água, isso é muito interessante, né? Garantia de água potável para todos. E foi lá, essa comissão, né, do novo governo eleito foi e garantiu, olha só, uma redução das emissões de gases em até 50% até 2028 e o desmatamento zero. Rapaz, desmatamento zero é desafiador, Prometer, né? Prometer, é isso mesmo. Então, temos essas condições, mas, Pedro, com certeza o grande ponto e a grande surpresa da COP27, o fundo de perdas e danos, certo? Gui, para encerrar apenas, acho que essas são exatamente as discussões muito interessantes. Um último detalhe muito bom e muito curioso que os especialistas apontam em relação à COP, por exemplo, acontecendo no Egito, acontecendo em Dubai, é que, imagina, a gente está falando de uma discussão sobre questões climáticas em 2 países que são desérticos, e que são, pelo menos Dubai, muito vinculado com a exportação de hidrocarbonetos, exploração de petróleo. E no Egito agora teve um problemão, né? Porque o grande líder ambiental do Egito, quando colou, tava preso. E aí teve uma baita de uma pressão pra soltar o cara, mas o Egito não se pronunciou. E aí a questão acaba sendo muito forte quando o Estado se coloca do lado. Então, existe uma tensão mundial, o mundo quer discutir as questões vinculadas com o meio ambiente. O capitalismo abraçou a discussão do meio ambiente, óbvio, ele sempre atrasa um pouquinho, mas se a gente pensar em tecnologias, as tecnologias do capitalismo estão evoluindo no sentido de uma discussão mais sustentável da natureza, com carros elétricos, e aí pode ser discutir depois, com a presença de painéis solares, a gente pode discutir mais esse tema, mas em países do Oriente Médio,
a pressão e o lobby de grandes produtores de petróleo é muito grande. Então, a influência dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, para que não se cheguem com um acordo muito firme, é sempre muito importante. Então, essa é uma marca da COP27. Quando o governo do Brasil pede a COP30 para ser aqui, qual é o indicativo que a comunidade internacional pensa imediatamente? Um objetivo mais avançado quando a gente chegar em 2030 para colocar o Brasil novamente vinculado àqueles interesses de 92, de Rio+20 e tudo mais. Perfeito. Essas são as ideias. Sensacional. Fechou? Legal, né? Interessante, né? Vamos ver se isso traz alguma novidade pro mundo nos próximos anos. Essas são as discussões. Fechou. Fechou? Pedrinho, tá falado? É isso. Tá feito? É isso. Gente, muito obrigado pelo acompanhamento. Lembrando que toda quarta-feira estamos no Spotify e no YouTube, no canal do Coruja Sábia. E muito obrigado por vocês sempre acompanharem a gente. Feito, Pedrinho? Um grande abraço, até mais. Um grande Tchau, abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado.